A segunda temporada de Stranger Things é uma das mais interessantes e que esconde diversos detalhes muito legais, inclusive uma possível relação com o universo de Stephen King, de It. Já pensou? Quer saber mais? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Continuamos na saga de maratonar todas as temporadas de Stranger Things antes do lançamento da próxima e última temporada. E com isso ainda mapeando diversos detalhes que surgiram aqui na segunda temporada que ligam não só com as temporadas seguintes, mas principalmente nos dão muitos indícios do que vai acontecer no final da série. Então vem atravessar esse portal do mundo invertido junto com a gente. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E se prepara que nós vamos fazer uma cobertura completa de Stranger Things até janeiro, até depois do final da última temporada da série. Mas agora vamos direto então para o vídeo de recap da segunda temporada e de todos os detalhes que nós encontramos que relacionam com as temporadas seguintes e nos dão muitas pistas do que vai acontecer no final dessa história. E a temporada 2 tem um grande upgrade em relação à quantidade de personagens que nós temos. Então a série retorna com uma atualização do que nós vimos no final da primeira temporada e a apresentação de diversos personagens que chegaram na série. Já começando o episódio mostrando pra gente a Callie, a número 8, daqueles experimentos que aconteciam no laboratório de Hawkins e que é apresentada aqui fugindo da polícia, no que parece ali uma gangue de jovens. Além disso, vemos a Max, a Mad Max, que foi uma das melhores aquisições para a série, e uma baita revelação da atriz Sadie Sink. E aqui a Max já chegando antes de aparecer, quebrando os recordes do fliperama da cidade. E que agora esse fliperama aqui é a maior sensação do nosso grupinho. E na escola a Max acaba entrando exatamente na sala deles, aonde enfim eles descobrem quem é a Max, a Mad Max. Só que com ela também chega o Billy, o irmão mais velho dela, meio irmão, né? E que é um jovem super rebelde que vai se transformar aqui num dos grandes vilões dessa e da próxima temporada. Além disso, também conhecemos o Murray, um investigador particular contratado pelos pais da Barbie para tentar descobrir o paradeiro dela e que encontra ali pistas que levam a uma menina com superpoderes. Olha aí, hein? Ou seja, é a 11. Nesse episódio ainda também conhecemos o Bob, o namorado da Joyce, interpretado pelo Sean Astin, e que é uma carinha conhecida no universo geek por filmes como Os Goonies e por ter se tornado o Sam de Senhor dos Anéis. E por fim, mas não menos importante, conhecemos o substituto do Dr. Brenner, que se chama Dr. Owens, e que parece já ser uma pessoa muito mais empática do que o próprio Dr. Brenner, e que assumiu então o laboratório de Hawkins, onde o próprio Will vai ali em algumas consultas frequentes para analisar o impacto do mundo invertido na vida dele, já que nós vimos no final da primeira temporada que ele continua experienciando ali situações envolvendo o mundo invertido. E aqui nesse primeiro episódio nós já vemos isso acontecer tanto no fliperama quanto na casa dele, com crises em que o Will não sabe muito bem aonde ele está, se ele está em Hawkins ou se ele está no mundo invertido. Além disso, nós descobrimos que a 11 está viva e morando com o Hopper, escondida ali, numa cabana no meio do mato, e que ele proibiu ela de se comunicar com os meninos ou mesmo de sair de casa. E olha que o Mike tenta, hein? Ele tem tentado falar com ela pelo rádio todos os dias. E na sequência nós vamos para o episódio 2, chamado Doces ou Travessuras Aberração. E é nesse episódio que nós descobrimos como enfim a 11 sobreviveu, depois de ter desintegrado o Demogorgon e ter acabado no mundo invertido, saindo pelo portal que ele abriu logo antes de assassinar o Dr. Brenner. A gente vai descobrir aqui que não necessariamente ele está morto, né? E como ela acabou ali acordando então nesse mundo invertido, saindo e voltando para Hawkins e se escondendo na floresta, onde depois ela encontra o Hopper, que como vimos no final da primeira temporada, deixava ali comidas, uma tupperwarezinha com comidas e com waffles, na esperança de que ela encontrasse. E deu certo, porque depois de um tempo vivendo na floresta e se alimentando ali de pequenos animais, e quase
quase sendo descoberta, a 11 encontra o Hopper, se apresenta para ele e eles vão morar junto na cabana que era do pai do Hopper. Vemos também ali que o laboratório de Hawkins continua controlando as ramificações do mundo invertido que continuam tentando invadir Hawkins. E essa equipe do laboratório consegue monitorar até a parte de dentro do mundo invertido, tendo que trocar ali a bateria diversas vezes. Vemos também a continuação, a evolução desses novos personagens que chegaram na série no início da segunda temporada, com o próprio Billy sendo ali uma pedra no sapato do Steve, se tornando o garoto mais popular e super provocador. A Max acabando de se tornar aqui o interesse amoroso tanto do Lucas quanto do Dustin. A Joyce e o Jonathan sendo super protetores com o Will, porque afinal de contas, olha o que aconteceu com ele na primeira temporada, então eles ficam muito em cima do Will, de certa forma até sufocando um pouco o menino. E com a proximidade do Halloween, a 11 tentando achar uma forma de convencer o Hopper para sair fantasiada, para pedir doces. Que, vamos combinar, seria um momento mais interessante, onde ela nunca seria reconhecida com uma fantasia. E o Hopper diz que não, que é muito arriscado, mas promete então assistir um filme de terror com ela, se empanturrando de doces. Mas, como sempre, acaba descumprindo as promessas com ela e se atrasa um monte, porque acabou encontrando ali uma praga contaminando as plantações de abóboras de toda aquela cidade. E depois, quando chega em casa, ele e a 11 brigam feio, e nós temos muito claro que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas o mais importante nesse episódio é que nós começamos a ver que o mundo invertido está cada vez mais próximo do Will, porque eles saem para pedir doces ali fantasiados como caça-fantasmas e é super nostálgico, e acompanhados da mais recente aquisição do grupo, a Max Myers. E quando alguns meninos mais velhos implicam com o Will, ele acaba caindo no chão e tendo uma baita de uma crise, se vendo ali no mundo invertido e com um monstro de fumaça gigante apavorando ele. Além disso, num outro lugar, numa festa, nós vemos a Nancy e o Steve brigando, já que a Nancy está com a consciência super pesada. E o Steve meio que não tá nem aí, porque afinal de contas os dois foram responsáveis, mesmo que indiretamente, pela morte da Barbie. E então, não concordando com as reações do Steve, a Nancy acaba bebendo um monte numa festa, e meio que jogando na cara dele diversas verdades, e até mesmo meio que terminando, de certa forma, o relacionamento deles. E o Steve vai embora da festa, deixa a Nancy lá, que acaba sendo levada para casa pelo Jonathan, em que vemos até uma certa continuidade do início do relacionamento que foi construído entre a Nancy e o Jonathan lá na primeira temporada. E é curioso porque nós vemos o Jonathan chegar nessa festa e ter uma interação com uma personagem chamada Samantha, e que estava rolando tudo muito bem, o que demonstra pra gente que ele preferiu deixar a Samantha de lado para ajudar a Nancy, optando então pela Nancy ao invés da Samantha, e que a gente percebe que estava claramente interessada nele. Além de que isso pode ser um grande gancho para o que nós iremos ver no final, já que nós sabemos que existe aqui uma possibilidade muito grande da Nancy terminar com o Steve e com isso o Jonathan acabar sozinho. Então aqui nós temos um possível desfecho para o Jonathan, se a série quiser recuperar e cruzar os caminhos dele com a própria Samantha, que já foi apresentada na série. E aí com os nossos meninos, depois da crise do Will, o Lucas, o Dustin e a Max continuaram pedindo doces, mas o Mike voltou pro porão da casa dele com o Will, onde eles conversam ali sobre o que aconteceu com o Will e também falam sobre a 11, reforçando como a amizade dele, do Mike com o Will, é muito forte. Os dois são confidentes. E mais tarde, quando nós vemos o Dustin indo para casa e chegando lá, encontrando algo na sua lixeira. O que nos leva para o episódio 3, que tem o nome de Girino, que é exatamente o que o Dustin encontra na lixeira dele. E leva para o seu terrário no quarto, dando para ele um pedaço de um chocolate chamado Três Mosqueteiros. E que acaba sendo a origem do nome dado para esse Girino. Dart, de D'Artagnan. Na manhã seguinte, nós vemos o Bob levando o Will para a escola e dando o pior conselho possível na situação do Will. Contando uma história aqui que, olha só, vamos abrir umas aspas bem grandes. Pode ser uma baita teoria envolvendo o universo de Stranger Things com o universo de It, de Stephen King, em que o Bob conta que quando ele era criança existia um palhaço chamado Senhor Baldo e que poderia ser um dos disfarces do próprio Pennywise. E que quando o Bob estava num parque, foi assustado por esse palhaço, que com as suas luvas brancas, olha aí a semelhança, ofereceu um balão pro Bob, e que a partir
partir de então, o Bob começou a ter ali os seus sonhos atormentados por esse palhaço, ao ponto do Bob ficar apavorado. E nós sabemos que o próprio Pennywise, o It, a coisa, é alimentada pelo medo das crianças. E que esses sonhos só pararam quando, enfim, o Bob confrontou o palhaço dentro dos seus próprios sonhos. E que desde que ele fez isso, ele nunca mais viu esse palhaço. O que é exatamente o tipo de coisa que acontece em It, né? O Pennywise se alimenta do medo das crianças. E somente quando as crianças superam o medo e confrontam o Pennywise é que conseguem de fato combater ele. Será que tem aqui alguma relação nessas duas histórias? Ou It foi só uma influência para construir essa história do Bob? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Enfim, o Bob dá esse conselho para o Will, mas nós sabemos que confrontar um Demogorgon ou mesmo esse monstro das sombras não parece ser a melhor opção. E vemos também o Dustin levar ali o Dart para a escola para mostrar para os amigos, o que causa no Will uma sensação muito desconfortável, trazendo imediatamente a lembrança daquele gerino que ele vomitou na pia de casa no final da primeira temporada, demonstrando que foi exatamente assim que o Dart surgiu. O Dart é o gerino que o próprio Will vomitou. Além disso, nesse bololô todo, o Dart acaba fugindo pela escola, fazendo com que os meninos se separem ali para procurar ele. No laboratório de Hawkins, o Hopper pede para que o Dr. Owens e a sua equipe analisem essa praga que está contaminando as plantações, porque acha que tem alguma relação com o mundo invertido e com o que acontece naquele laboratório. E vamos combinar, ele tem razão, né? Nisso também a 11 resolve sair de casa, infringindo a regra do Hopper, e acaba assustando uma mulher e uma criança utilizando os seus poderes, enquanto se dirigia ali para a escola para tentar encontrar o Mike. Vemos também a Nancy se juntar agora com o Jonathan para enfim colocar a boca no trombone e contar tudo o que aconteceu com a Barbie, dando assim um desfecho para os pais dela, que estão se endividando, pagando um investigador, e agenda com a mãe da Barbie para se encontrarem e falarem sobre o assunto num parque. Na casa da Joyce, ela descobre na fita da filmadora que o Will levou para o Halloween que durante a crise que ele teve, ele acabou gravando uma estática no formato do monstro das sombras, o que faz ela se desesperar e ir na escola atrás dele. E nisso, então, na escola, nós vemos o grupo de amigos procurando pelo Dart, e a Max e o Mike, que até agora não tinham tido uma interação legal, acabam tendo ali um bom momento justamente quando a 11 está olhando pela janela. E com o ciúme, a 11 derruba a Max do skate e vai embora, mas deixando a sensação pro Mike de que de alguma forma ela esteve por ali. Logo na sequência, o Will encontra o Dart num dos banheiros, mas acaba se assustando com o gerino e acabando num mundo invertido, onde, seguindo o conselho do Bob, o péssimo conselho do Bob, ele resolve confrontar o monstro das sombras. E então o Will acaba sendo atacado, ou melhor, possuído pelo monstro, com as crianças e a Joyce chegando exatamente nesse momento. E a Max, coitada, sem entender nada, já que afinal de contas ela não assistiu a primeira temporada. E aí no episódio 4, chamado Will, o Sábio, é onde o bicho começa a pegar. Literalmente, o monstro invadiu o Will, e agora eles sentem um ao outro. Além disso, a temperatura corporal do Will baixa drasticamente, fazendo com que a Joyce tente esquentar ele de qualquer forma. E ouvindo uma das frases mais sinistras dessa temporada: ele gosta de frio. Vemos também a Nancy mentindo para a mãe dela, dizendo que vai dormir na casa de uma amiga, e se manda com o Jonathan para encontrar com a mãe da Barbie. Em paralelo, os meninos ali tentam encontrar o Dart na lixeira, já que ainda não sabem que o Dustin mentiu para eles e levou ele de volta para casa. Depois eles vão para uma aula do Sr. Clark, que fala exatamente como os seres vivos usam o medo e o instinto de sobrevivência para se protegerem, e que já é um baita de um clique do que nós veremos acontecer com o próprio Will e a relação dele com o monstro das sombras, e que em breve será oficialmente nomeado. Enquanto isso, nós vemos também o Steve sendo zoado pelo Billy e pelo seu ex-amigo, aquele cara que nós vimos ali junto com o Steve na primeira temporada toda praticamente, pelo fato da Nancy ter gaseado a aula e saído com o Jonathan, e que os dois acabam sendo cercados naquele parque pelos agentes do laboratório de Hawkins e levados por eles ali como reféns. E é lá no laboratório que eles veem o portal e gravam uma confissão do Dr. Owens sobre o envolvimento do laboratório na morte da Barbie. E aqui é muito interessante uma das falas do Dr. Owens, contando que ele não pode deixar a informação do que aconteceu ao longo da primeira temporada ser divulgada em hipótese nenhuma, porque isso poderia cair no conhecimento dos soviéticos, o que poderia dar a ideia de que os soviéticos fizessem a mesma coisa, e que isso obviamente seria catastrófico. E se nós analisarmos, é exatamente o que acontece
para dar o gancho para o que nós vemos na terceira temporada. Gente, a série é toda perfeitinha, ela conecta absolutamente tudo. Mais tarde, a 11 volta para casa e discute com o Hopper, que antes de sair para o trabalho coloca ela de castigo, fazendo ela limpar a bagunça que ela tinha feito na noite anterior com os seus poderes, quando ela estava com raiva. E é exatamente nessa limpeza que ela acaba encontrando algumas caixas antigas do Hopper, incluindo uma caixa do Vietnã, onde foi provavelmente onde o Hopper serviu, e também uma caixa do laboratório de Hawkins, da investigação que ele estava fazendo, onde a 11 encontra informações sobre a sua mãe, entendendo então que o Hopper mentiu para ela. Na sequência, o Hopper vai para a casa da Joyce, depois dos 200 recados que a Joyce deixou na delegacia, e vê o Will super estranho falando algo sobre as memórias do agora, que são as visões que ele tem desse monstro das sombras fazendo algo que está tomando Hawkins. Então a Joyce dá a ideia de que ele desenhe para tentar explicar melhor o que está acontecendo. E ele vai ali e engata o Van Gogh desenhando os túneis. E é nisso que o Hopper entende que provavelmente é aquilo que pode ser a praga que ele viu nas plantações de abóbora. E se manda para lá sozinho, sem avisar ninguém, entrando naqueles túneis absurdos. A Max fica possessa e discute com o Lucas por não contar o que está acontecendo para ela. E nisso, o Billy, o irmão mais velho dela, vê tudo, o que obviamente vai gerar consequências para eles. O Dustin volta para casa e descobre que aquele girininho cresceu, virou um filhote de democão e comeu a sua gatinha, a Miau. E é aí que nós chegamos na metade da série, no episódio 5 chamado Dig Dug, que é o nome de um dos jogos do fliperama, e que vai ser usado aqui pelo Lucas para atrair a Max e enfim contar todos os segredos para ela. Mas antes, o Mike vai visitar o Will e ele conta pro Mike que ele vê e sente o Monstro das Sombras e que parte dele está no mundo invertido, mas parte dele também está ali, junto com o Will. E o Mike sugere então que ele espione o Monstro das Sombras, dando de alguma forma alguma vantagem para o nosso grupo. Enquanto isso, o Hopper desbrava aqueles túneis embaixo das plantações podres e acaba intoxicado pelas toxinas expelidas por esse organismo. A Nancy e o Jonathan embarcam numa viagem e param num hotel, onde eles conversam sobre o fato da Nancy ter esperado o Jonathan durante um mês, depois do que nós vimos acontecer com o Will. E que como o Jonathan não chegou mais nela, ela acabou retornando, voltando com o Steve. E ainda vemos que a 11 fugiu de casa e está indo atrás da mãe dela, pegando carona com um caminhoneiro. E ali ela conhece a sua tia e conhece a sua mãe, a Terry Ives, e que está ali numa espécie de estado catatônico e que ela não consegue se comunicar com ela de forma nenhuma, já que a mãe repete sempre as mesmas palavras. Na manhã seguinte, o Lucas pede conselhos para o seu pai, que dá para ele o melhor dos conselhos, dizendo que as mulheres nunca estão erradas. E é muito legal que nós vamos ver repercutir esses conselhos na próxima temporada. Depois disso, então, ele decide ir consertar as coisas com a Max, indo até o fliperama e contando tudo para ela, que obviamente não acredita em nada. E o Jonathan e a Nancy, enfim, chegam na casa do Murray, daquele investigador, e que é um ex-jornalista de um jornal muito interessante de Chicago. Vemos ainda o Will dizendo para Joyce que o Hopper está em apuros e desenhando exatamente o local onde o Hopper está. E a Joyce, desesperada, pede ajuda ao Bob, ao seu namorado, para descobrir aonde aquilo é. E é muito legal como o Bob descobre o significado daqueles desenhos e relaciona aquilo com um mapa de Hawkins. E até brinca aqui perguntando se tem um tesouro no final daqueles túneis. E que é uma referência clara ao filme Goonies, que ele foi o protagonista. Enquanto isso, o Hopper, lá preso naqueles túneis, descobre que os cipós têm ali alguma aversão ao medo, ao calor, ao fogo. E no laboratório de Hawkins, os agentes ali e o próprio Dr. Owens também veem isso. Além de que os hospedeiros todos, de alguma forma, agem como se fossem um grupo, sentindo e reagindo exatamente um com o outro da mesma forma. E vemos a 11 descobrindo o seu quartinho, ou pelo menos o quartinho que era para ela usar, na casa da sua mãe, e em que nós vemos inclusive uma mantinha clássica. Essa mantinha tá em tudo quanto é filme e série, gente. E enfim ela consegue contactar a sua mãe e descobre que as palavras que ela fica repetindo estão ligadas aos acontecimentos dela naquele laboratório de Hawkins. O Dustin enterra sua gatinha Miau e cria uma armadilha e consegue prender o Dart num porão. Mas sem conseguir falar com seus amigos, já que ninguém responde ele no rádio, ele vai até a casa do Mike e ali acaba encontrando o Steve, que estava de alguma forma tentando reatar com a Nancy, sem saber que ela não estava em casa. E é aqui nesse encontro entre o Dustin e o Steve que nós vemos nascer uma das mais belas amizades dessa série. O Hopper acaba preso naqueles cipós nos túneis, enquanto a Joyce, o Bob, o Will e o Mike
chegam até o local em que o Will disse que o Hopper estava. E com isso, a Joyce e o Bob conseguem salvar o Hopper, exatamente no momento em que os agentes do laboratório também chegam naquele lugar e tacam fogo nos cipós, causando uma crise absurda no Will, já que ele sente tudo o que acontece com aqueles organismos do mundo invertido. E o que nos leva diretamente para o episódio 6, que se chama O Espião, já que depois disso o Will é levado para o laboratório de Hawkins para ser tratado, assim como o Hopper, que toma um banho para se desintoxicar do mundo invertido. O Steve e o Dustin descobrem que o Dart fugiu quebrando uma parede do porão e provavelmente tendo acesso a um dos túneis, já que aqueles túneis estão tomando cada vez mais a cidade. E que talvez, olha, esse porão do Dustin seja um acesso aqui que nós vamos ver na quinta temporada, hein? Longe dali, Jonathan, Nancy e o Murray enviam as fitas para a imprensa denunciando tudo o que aconteceu no laboratório de Hawkins. E então vemos o grupo começar a se reunir, com eles voltando para casa, o Lucas enfim conseguindo conversar, falar com o Dustin e trazendo a Max para provar para ela que a história que ele contou é verdadeira. Com esse grupo indo até o Ferro Velho para criar uma armadilha e tentar assim capturar o Dart. Só que, gente, no fim quem cai na armadilha são eles, já que existem vários Democães que acabam cercando o Steve e emboscando todos eles naquele ônibus. E que só não vemos o nosso grupo aqui ser atacado porque o monstro das sombras convoca os Democães para irem até os túneis. Exatamente porque o Will acabou acordando lá no laboratório de Hawkins sem se lembrar de quase nada do seu passado, demonstrando que provavelmente ele já está cada vez mais possuído pelo monstro das sombras, que já quase domina a mente dele. E como a equipe médica descobre que ele tem um comportamento de colmeia e que esse comportamento envolve o Will, tentam usar isso a favor, com o Will ali apontando um lugar dentro dos túneis que o monstro das sombras não queria que ele visse. E o laboratório manda diversos soldados para aquele lugar, com a expectativa, a esperança de tentar derrotar esse monstro. Só que, amigos, isso é uma armadilha. O Will está sob o comando do monstro das sombras e apontou aquele lugar porque foi mandado pelo monstro das sombras, fazendo com que todos os soldados morressem naquele lugar, exatamente pelos Democães que foram convocados para irem para aqueles túneis. Ou seja, o nosso grupo não morreu para que os soldados pudessem morrer. E o Will virou mesmo um espião, só que a favor do monstro das sombras, a favor do mundo invertido, contra o nosso grupo. E a gente tem que combinar, né? O Mike é um gênio, ele sacou imediatamente que aquilo era uma armadilha e que o Will era o espião. Mas aí no final do episódio acontece o pior, que é depois dos soldados morrerem, os Democães invadem o laboratório de Hawkins, exatamente onde está parte da nossa galerinha. E então nós vamos pro episódio 7, chamado A Irmã Perdida, e que é um baita banho de água fria, pois quebra todo o ritmo dos acontecimentos que nós tivemos até aqui, contando basicamente uma história paralela, que claro, tem a ver com a história principal, mas que muda o ritmo de tudo que nós vimos até então. E pra mim, vou confessar, nada a ver esse episódio estar aqui. E também acho que é o episódio mais fraco dessa temporada, porque nele a 11 consegue enfim fazer contato com a sua mãe no vazio, como nós vimos lá atrás, e acredita que a mãe dela queria mostrar pra 11 a irmã perdida dela, e que é exatamente a menina que nós vimos no início dessa temporada utilizando seus poderes, a número 8, que se chama Kali. E depois de ver que a sua tia estava tentando fazer contato com o Hopper, a 11 decide fugir e ir atrás da sua irmã. E aqui nós temos um detalhe bem legal. Na TV, exatamente nesse momento, aparece o canal 8, referenciando a irmã 8, que é exatamente o que nós iremos acompanhar nesse episódio. A 11 vai atrás da Kali e acaba encontrando ela, e descobre que ela tem poderes ali de ilusão, e que tem perseguido as pessoas responsáveis pelo que aconteceu com elas no laboratório. Inclusive, vemos um crachá ali que lembra muito o Henry Creel. Vocês não acham? Será que é ele? Será que elas chegaram a tentar ir atrás dele? E ali a Kali, essa número 8, acaba ajudando a 11 a desbloquear e a controlar melhor os seus poderes. Quase um treinamento aqui meio Karate Kid. E nessa sequência elas decidem ir atrás de um antigo funcionário do laboratório chamado Ray, e que vemos aqui num recorte que ele chegou a lutar no Vietnã. Talvez até tenha conhecido o Hopper, já que ele também esteve no Vietnã. E é nesse encontro com a irmã dela que a 11 também muda de look. A 11 virou uma espécie de punk gótica. E quando elas chegam, enfim, na casa do Ray, ele diz algo que nós só vamos descobrir de fato na quarta temporada. O Dr. Brenner
está mesmo vivo. E ele poderia ter levado elas até ele. E a 11 quase mata ele usando seus poderes na maior referência de utilização da força no estilo Darth Vader. Olha aí o Darth. E a 11 só para porque vê a foto com as filhas dele, desistindo então de matar. E criando aqui um baita conflito com a Kali, que não tem esses mesmos princípios da 11. O que também demonstra aqui uma diferença comportamental entre elas. E nessa sequência, enquanto a gangue da Kali é cercada pela polícia, a 11 compreende que os seus amigos estão em perigo e decide voltar, conseguindo fugir dali, deixando a Kali meio que sem reação. E essa introdução da história da 8 da Kali me dá muito a impressão de que eles tentaram sentir um pouco a temperatura do que seria um spin-off relacionado aos outros participantes desse estudo, mas analisando muito bem, talvez possa aqui prever de alguma forma o retorno da Kali para a última temporada, já que eles vão precisar de todas as forças possíveis para combater o mal que está assolando Hawkins. Então eu não duvido nada que esse episódio todo tenha servido basicamente para introduzir uma personagem que pode ser vital no final da série. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Mas daí nós vamos então para o episódio 8, o penúltimo episódio, chamado O Devorador de Mentes, e que continua exatamente de onde nós paramos no episódio 6, com os Democães chegando no laboratório de Hawkins. E com isso o Mike, gênio, diz que eles têm que dopar o Will, porque o Will é um espião, enquanto eles fogem ali para uma sala de segurança e acabam ficando encurralados sem energia elétrica. Nisso o Dustin, o Steve, o Lucas e a Max veem ao longe o laboratório todo apagado e vão para lá, encontrando na porta o Jonathan e a Nancy, que acabaram de chegar ali também. Enquanto lá dentro do laboratório, o Dr. Owens traça um plano de fuga, para que algum deles ali consiga chegar até o local onde possa religar a energia. E é aqui que o Bob se voluntaria. Consegue religar os disjuntores à energia, reiniciar o sistema e liberar as portas, permitindo que o Hopper, o Will, a Joyce e o Mike conseguissem fugir. E é ali, enquanto a Joyce espera o Bob, que acontece a catástrofe desse episódio. O Bob deixa cair um cabo de vassoura no chão, atraindo um democão e fugindo o mais depressa possível. Mas logo em seguida que ele fecha a porta, ele é atacado por um outro democão. E na sequência, não só por um, mas por vários, que matam ele exatamente na frente da Joyce. E que só consegue fugir porque o Hopper agarra ela e tira ela dali, com a carona da Nancy e do Jonathan. Então, gente, até que enfim nós temos todos eles reunidos, como sempre acontece nas temporadas. No penúltimo episódio é quando de fato nós conseguimos ver eles todos juntos. E então eles vão para a casa da Joyce e fazem ali um luto para o Bob, onde nós descobrimos que foi ele quem criou o clube de audiovisual de Hawkins, e que os nossos meninos fazem parte agora. Além de que foi ele quem ensinou tudo ao Sr. Clark, o nosso professor gênio, mostrando que Bob era mesmo o cara. Foi uma pena ele ter morrido, né? Em seguida eles relacionam esse monstro das sombras com o que seria então agora nomeado o Devorador de Mentes. E o Mike, de novo, tem a brilhante ideia aqui de tentar usar o Will para descobrir qual é a fraqueza desse monstro e como combater ele e o seu exército. Só que para isso eles precisam disfarçar o barracão que tem ali atrás da casa do Will para que ele não reconheça, já que a mente dele está tomada pelo Devorador. E exatamente como nós tivemos a preparação lá na primeira temporada, na escola de Hawkins, com a preparação da piscina de privação sensorial, aqui temos eles preparando isso. E ali eles interrogam o Will. E temos uma cena bem estilo Exorcista, do Will meio que possuído. E ali, tentando trazer o Will de volta à tona na mente dele, a Joyce relembra do aniversário do Will. E que marquem essa data, hein? É 22 de março. O Jonathan também tenta trazer o Will de volta, relembrando como eles construíram o Castelo Byers. E o Mike relembrando de quando eles se conheceram. E é exatamente aqui que o Hopper descobre que o Will, na verdade, está tentando se comunicar com eles utilizando o código Morse. E nisso, desvendando então o código, eles descobrem que a forma de combater o Devorador de Mentes é selar o portal, que está aberto lá no laboratório de Hawkins. E é exatamente aqui que o telefone da casa do Will toca e ele reconhece aonde está, fazendo com que o Devorador de Mentes mande ali os democães. E mais uma vez aqui nós vemos a Nancy segurando uma arma, que é algo que vai ser recorrente em todas as temporadas. E ali, quando eles estavam prestes a serem atacados, um democão voa
voa pela janela e cai morto na sala. E então nós descobrimos que ela, a 11, voltou, para alegria da galera, principalmente do Mike, né? E é aqui que nós fechamos o 8º episódio e vamos pro episódio final, chamado O Portal, onde nós vemos que o retorno da 11 acabou causando uma certa confusão, porque afinal de contas o Hopper mentiu e enganou todos eles, escondendo a 11. E o Mike, é claro, não ficou nada feliz com isso. Então, depois do reencontro da 11 com todos eles, a Joyce pergunta se a 11 tem a capacidade de fechar o portal, e que nós vemos estar tomado de democães. Na casa dos Wheelers lá, a Karen tá lendo um romance, tomando um banho na banheira, e que tem um personagem exatamente igual ao Billy na capa, quando toca a campainha, e é justamente ele, o Billy, procurando pela Max. Já que no episódio anterior ele foi intimado pelo pai a encontrar ela, e agora ele vai direto para casa do Will. E entre a Karen e o Billy rola um tchan ali, né? Já também preparando aqui algo que nós vamos ver se desdobrar na 3ª temporada. Enquanto isso, lá na casa dos Byers, eles traçam um plano, que é da 11 fechar o portal, mas isso é perigoso, porque se ela fechar o portal, provavelmente o Will também morreria, já que ele está tomado pelo Devorador de Mentes. Então a Joyce lembra que o Devorador gosta do frio, e que se eles esquentarem demais o Will, possam tornar o corpo dele inabitável. E então eles se dividem mais uma vez. A Joyce, o Jonathan, Nancy e o Will vão para a cabana do Hopper para tentar tirar o Devorador do corpo do Will. O Hopper e a 11 vão para o laboratório de Hawkins para que ela possa fechar o portal. E o Steve fica de babá na casa dos Byers cuidando das crianças. E embora aqui o Mike pense num plano de distrair os Democães para liberar o caminho, liberar o acesso para 11 e para o Hopper, o Steve freia eles, com medo de acontecer alguma coisa com as crianças, que agora ele é responsável. Mas então chega o Billy atrás da Max e o couro come. Ele e o Steve saem na porrada. E embora o Steve perca ali e saia bem machucado, é a Max quem deixa ali o Billy desacordado, usando o remédio, o anestésio que eles usaram anteriormente com o Will. E nisso eles conseguem fugir dali usando o carro do Billy, indo até os túneis para seguir o plano de ajudar, enquanto o Steve tá meio ali desorientado. Então vamos vendo as cenas alternando aqui, nesse grupo indo até os túneis e encontrando exatamente o local do cemitério onde o Hopper ficou preso nos episódios anteriores, e que também foi o lugar onde aconteceu a armadilha com os soldados, e o Will lá na cabana do Hopper sentindo o maior calor da sua vida, enquanto o Hopper e a 11 se dirigem para o subsolo do laboratório, onde no caminho eles encontram o Dr. Owens vivo. E então tudo acontece no final da série aqui cronometricamente bem. Os meninos queimam os túneis atraindo os Democães para lá, deixando o caminho livre para o Hopper e para 11 irem até a frente do portal, enquanto o Devorador de Mentes sai do corpo do Will. E nesse meio tempo nós temos o reencontro do Dart com o Dustin, e o próprio Dart liberando o acesso ali para as crianças. E quando a 11 começa a fechar o portal, os Democães voltam para lá para tentar impedir, com o Hopper brincando de tiro ao alvo ali com eles, e com a 11 invocando um modo turbo e fechando o portal, matando tudo que ficou para fora, inclusive o Dart. E depois disso, de novo, nós vemos as coisas um mês depois, com o laboratório de Hawkins sendo fechado, graças às denúncias e à divulgação das fitas pela Nancy, pelo Murray e pelo Jonathan, e com isso dando um enterro digno para Barbie. O Dr. Owens providenciando uma certidão de nascimento para Jane, para 11, agora como filha do Hopper, e com direito a um dia livre aqui dentro do próximo ano que ela vai ter que ficar enclausurada. E que esse dia livre é, enfim, o baile de inverno, o baile da neve, que nós vimos o Mike e a 11 conversarem lá na 1ª temporada, onde nós vemos também a amizade fortalecida entre o Dustin e o Steve, e com o Dustin, coitado, levando vários foras naquele baile, mas conseguindo ali ganhar uma dança com a Nancy. E vamos combinar, se o Dustin tá feliz, nós também estamos, né? Vemos ainda o primeiro beijo entre o Lucas e a Max, e o segundo beijo entre o Mike e a 11. E a temporada termina com a escola de Hawkins, enquanto nós vemos que o mundo invertido ainda está ali, na espreita, claro, esperando a temporada 3. Então comenta aqui embaixo o que você achou da nossa análise dessas teorias. E não esquece, se você gostou desse vídeo, clica ali na opção de hypar, isso ajuda demais a que os vídeos cheguem a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.